Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus A Voz da Profecia é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse ministério começou desde 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, como um programa de rádio, levando esperança ao povo brasileiro, mostrando para todos que Deus está no controle da história e no momento certo aquele que vem virá e não tardará. Essa mensagem relativa à proximidade da segunda vinda de Jesus é a nossa grande mensagem. É uma mensagem de vida, de esperança, a certeza de que o nosso Deus, Ele restaurará todas as coisas no momento certo. Aquele Deus que é capaz de fazer, Ele também desfaz e refaz quando Ele quer. Deus abençoe você, que essa bendita esperança da segunda vinda de Jesus continue cada dia mais presente e mais viva no seu coração. Vamos prosseguir unidos, crendo na palavra do Senhor, vivendo segundo toda a palavra que procede da boca de Deus, porque o Senhor não decepciona os seus filhinhos. O Senhor é fiel em cumprir as suas palavras. O Senhor não é homem para que minta. O seu testemunho é verdadeiro. A sua palavra é confiável. Deus tem o controle da história e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Vamos prosseguir firmes nessa convicção e nessa verdade. Hoje a gente vai ouvir, como sempre, mais músicas do Quarteto Arautos do Rei, esse grupo musical que tanto nos abençoa aqui nesse programa. Nós vamos também pensar um pouquinho nessa questão da verdade versus mentira, porque como você já viu aí, o nosso tema de hoje, a verdade, somente a verdade, com base no 9º mandamento da Santa Lei de Deus. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez no ar, a voz da profecia.
Sou um refém do mal que me encanta, pobre pecador. Mas ao olhar para a cruz, quebrantado coração, No sangue derramado, eu encontrei perdão. seu perdão. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, E por ser feliz só me resta louvar. hoje eu sou alguém. Sou alguém, Sei que sou um filho seu. Nenhum tesouro é tão valioso como o amor de Deus. Ele amou quem é pobre, ele se e fez dos pobres levantou. Nas mãos que me salvaram, eu vejo meu valor. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, E por ser feliz só me resta louvar. graça que me salvou, me amou até o fim. Como posso agradecer a quem tudo fez por mim? Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, E por ser feliz só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, E por ser feliz só me resta E por ser feliz só me resta E por ser feliz só me resta louvar. A mentira tem perna curta, mas olha, ela anda muito por aí. Você sabia que as pessoas mentem com a intenção de aparentarem ser mais honestas? Parece mentira, né? Mas essa foi a constatação de pesquisadores israelenses. Por aqui no Brasil, a mentira faz parte do nosso cotidiano. 7 em cada 10 brasileiros que estão à procura de emprego mentem no currículo, seja colocando um grau de escolaridade maior ou até aquele famoso inglês fluente, quando sequer passa do nível básico. E aquela mentira nas redes sociais para se mostrar mais magro, mais influente ou até mais rico. Nas mídias digitais, as pessoas mentem até 5 vezes mais do que se estivessem conversando com alguém presencialmente. E as redes propagaram um termo ainda novo, mas que expõe uma prática antiga, as fake news. É um nome bonito para o famoso boato. Você já ouviu falar que furar o dedo com agulha pode ajudar em caso de AVC e que tossir evita infarto? Esses são alguns dos boatos que circulam por aí e foram desmascarados pelo Ministério da Saúde. As razões para alguém falar mentiras são variadas e vão desde falar que sua mãe está linda naquele vestido brega para não deixá-la triste, até mentir para tirar vantagem sobre alguém. Foi o que aconteceu com a Dona Lourdes. Ela estava em casa,
até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, um suposto sobrinho que estava viajando para a casa dela a fim de fazer uma surpresa. Mas no meio do caminho, o carro quebrou. Essa você já conhece, né? Um golpe clássico, mas muito convincente. O telefone toca em plena hora de almoço, hora que você não tem capacidade de raciocinar nada, que sua mente está voltada ali, a criança vai comer para ir para a escola, não tem capacidade de raciocínio. Aí você atende um telefone no fixo, né? E aí você ouve a voz de uma pessoa dizendo para você que é seu sobrinho e que está vindo na sua casa e que vinha para fazer uma surpresa, por isso não tinha avisado que estava vindo. Vem na mente aquele sobrinho que você tem fora, né? E eu imaginava, o Vitor não é, mas já imaginava no Geraldo, porque eu liguei a conversa da minha filha com ele lá em Cruzilha, que ele disse que viria aqui. Então, acreditei que ele estava vindo aqui mesmo, que era o Geraldo. Mas nessa conversa aí, eu deixo escapar o nome. E ele usa o nome para me dar o número da conta, para fazer tudo. É muito bem arranjado as mentiras. O pai da mentira é astucioso e coloca a astúcia naquele instrumento que ele quer usar. É incrível. Eu fui na lotérica, depositei na conta, naquela conta lá, existia a conta mesmo, direitinho. Depositei na lotérica e voltei. Quando chegou ali para as 3 horas da tarde, 3h15 por aí, ele liga de novo precisando de mais dinheiro. E a gente ainda induzido de imaginar que era o José Geraldo, conversei com meu esposo falou, vai lá e põe mais R$500 para ele, depois a gente vê como é que fica as coisas. Aí eu já ia indo, e a minha filha ligou aqui na minha casa e a outra contou para ela o que eu tinha ido fazer. Então, a minha filha já tinha ouvido alguma coisa e falou, é golpe, vai direto para a delegacia. Foi onde que eu fui para a delegacia, senão ele ia pegar mais R$500. Perdi 1.300, não tem como reaver, não tem. E pensa que essa foi a primeira tentativa de golpe? Que nada, teve outra. A minha filha e o irmãozinho foi no mercadinho para comprar alguma coisa para eles comer diferente, né? Aí, nisso que o pessoal ligou e assim que eles dobraram o portão para fora lá, o telefone tocou e eu fui atender e eles falaram que tinha sequestrado a minha filha. Aí punha a pessoa para chorar no telefone. Nessas alturas, olha como a mentira ela é venenosa, ela é muito perigosa. Nessas alturas, na sua mente, já fez uma mudança psicológica que você ouve o choro da filha. Que eles pedem caro. Naquela época pediu R$25 mil. Era dinheiro muito alto. Aí, com a graça de Deus, o susto meu da menina passou, porque enquanto eu estava reclamando, contando para o vizinho, chorando para a vizinha aqui, ela chegou no portão com as 2 crianças, foi um alívio. Mas já no caso do suposto sobrinho meu lá, eu caí igual um patinho. A mentira sempre traz um prejuízo. No caso da dona Lourdes, R$1.300 foram embora. Porém, mesmo que a sua intenção ao mentir não seja de tirar dinheiro de alguém, pode ter certeza, os seus relacionamentos serão prejudicados. Hoje, o pastor Gilson Brito vai nos apresentar algumas verdades sobre a mentira. Fique conosco. É bom, muito bom a gente pensar sempre nisso, não é? Verdade versus mentira. As desvantagens de viver na honestidade, na mentira, no engano, na falsidade. Por outro lado, as vantagens da gente viver de maneira digna, correta e honesta, falando sempre aquilo que é verdadeiro. Eu sei que esse é um desafio muito grande para você e para mim também, para nós todos. A gente tem assim uma tendência, não é? De soltar umas mentirinhas, e a gente diz, não são mentirinhas leves, já já a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Mas que bom quando a gente vence essa tendência, vence essa natureza inferior que quer nos levar à falsidade, à mentira, e a gente consegue viver todo o tempo de maneira correta, dizendo sempre aquilo que corresponde à verdade. E por falar na verdade, eu tenho um presente para você, esse aqui. O DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz.
Essa aqui é uma série de estudos bíblicos, estudos baseados nos ensinos de Paulo na Santa Bíblia. Se você desejar esse presente, esse estudo bíblico, a gente manda direto para o seu endereço e não vai lhe custar absolutamente nada. É só você fazer contato conosco através do telefone. O número você vê aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em horário comercial. E tem também a opção do WhatsApp. Aí você manda a mensagem de texto e diga assim: eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Nossa equipe vai fazer contato com você. Número 981001425. A vantagem do WhatsApp é que você manda a mensagem no dia e na hora que você quiser. Tá bem assim? Deus abençoe você. Receba esse material, estude com oração, comparando os textos bíblicos, pedindo a Deus compreensão e certamente Ele lhe dará essa compreensão e você vai ver que a palavra de Deus é luz que guia os nossos caminhos. Chegou a hora de um pequeno intervalo, mas você fica aí, eu fico aí e a gente já volta para estudarmos juntos a mensagem que Deus tem para nós nessa hora. É bom estar em sua presença, estar aí na sua companhia. Muito obrigado porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, agora no programa A Voz da Profecia. E é hora de nós estudarmos a Santa Bíblia, mas a gente sempre aqui ora primeiro, pedindo a Deus que nos dê compreensão de sua palavra. Eu convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso coração se volta a Ti, Senhor, e nós te pedimos humildemente, concede-nos em entendimento do Teu livro, o livro sagrado, a Santa Bíblia. Nós te pedimos, Pai, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje é dia e esta é a hora de nós, em nossa série sobre os 10 mandamentos, que já está se aproximando do final, né? Por sinal. Então, hoje é dia de nós pensarmos no 9º mandamento da lei de Deus. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, é sempre bom quando a gente tem a Bíblia na mão e estuda juntos, nós lemos juntos, isso é maravilhoso. Vamos a livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16. Está escrito assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento pode ser transgredido de uma forma pública com um falso testemunho dado num tribunal. Veja aqui mesmo em Êxodo, agora vamos ao Êxodo capítulo 23, verso 1, está escrito assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não espalharás notícias falsas, fake news. Olha há quanto tempo Deus já fala contra as fake news, as falsas notícias. Nem, diz Deus, darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Qualquer pessoa que distorça a verdade exata, de qualquer forma, a fim de tirar vantagem pessoal, está quebrando o 9º mandamento. Ou qualquer pessoa que dá um falso testemunho. Esse mandamento pode ser quebrado também por pessoas que ficam caladas quando ouvem um inocente ser caluniado. E ainda o mandamento é violado com frequência ao se falar mal do outro, manchando a reputação de alguma pessoa, julgando os seus motivos, denegrindo sua imagem. Você sabe que muitas vezes se sente uma emoção maligna em apontar os defeitos de conduta de outra pessoa e criticar seus esforços. Oh, que Deus nos livre disso. Quantas vezes essa emoção maligna a gente sente, não é? Criticando as pessoas, zombando delas. E muitas vezes assim de uma forma totalmente precipitada. Nós criticamos os esforços das pessoas e muitas vezes elas estão fazendo o seu melhor. No entanto, a gente com essa emoção maligna, a gente fala e fala mal.
e julga as pessoas e condena as pessoas. Que triste isso. Não dizer falso testemunho é não mentir. Você sabe que tem gente que não sabe mentir. Isso é maravilhoso. Mas tem gente também que parece que só sabe mentir. Misericórdia. Mas e quando são apenas umas mentirinhas? Mentirinhas assim socialmente aceitáveis. Inverdades comuns e corriqueiras. E aí, tudo bem? As pessoas dizem assim, não, é que todo mundo faz, ou todo mundo diz. É só para evitar, assim, constrangimentos, ou para não ferir os sentimentos de uma pessoa, ou para tirar, quem sabe, uma boa nota na prova, ou para economizar algum dinheiro. Nada de muita importância, certo? Não. Você quer saber o que Deus diz? Lá em Provérbios 12, verso 22, está escrito assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Isso é forte, não é? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Algo abominável quer dizer odioso, repugnante. Deus tem verdadeira aversão. Deus tem ojeriza pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia, por tudo aquilo que não condiz com a verdade. Vamos a uma palavra de Jesus? Eu quero convidar você aqui para Mateus. Mateus capítulo 5, verso 37. Sermão do Monte. Como eu já disse para você, o Sermão do Monte nos ajuda a compreender o verdadeiro propósito, o espírito da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus disse assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Seja a tua palavra, disse Jesus, sim, sim, não, não. Ou seja, se você disser sim, é porque a realidade é sim. Se você disser não, é porque a realidade verdadeiramente é não. Agora, se você disser sim e a sua resposta correta seria não, então isso provém do maligno, isso vem do diabo. Se você diz não e a resposta certa, correspondente à verdade, seria sim, então isso está procedendo do diabo, está procedendo do maligno. Fortes palavras de Jesus, não é? Os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, eles dizem a verdade e somente a verdade. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versos 9 e 10, ele coloca os mentirosos na mesma lista dos assassinos, dos ímpios e dos profanos. Paulo considera os mentirosos como sendo transgressores e rebeldes. Forte, não é? É que mentira e Deus são realidades completamente contrárias. Se a gente vai ao livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, verso 27, João, o discípulo amado, o escritor do Apocalipse, ele adverte severamente que os mentirosos não entrarão na cidade santa, estarão fora da cidade santa, ou seja, não herdarão a vida eterna as pessoas que são mentirosas. E você me dirá aí, pastor, a coisa é séria, não é? Ou séria demais. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, que nos livre das mentiras, todas as mentiras, sejam as consideradas grandes mentiras, com grandes implicações, ou mesmo aquelas mentiras que são assim socialmente aceitáveis. Essas mentirinhas, tem gente que diz, é mentirinha branca. Os mentirosos, não se esqueça disso, eles ficarão fora da cidade santa, eles não terão parte com o Senhor no seu reino eterno. E se você observar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver que há dezenas e dezenas de textos com esse mesmo ensino de que o povo de Deus deve viver de uma maneira honesta, correta e verdadeira. E você me dirá, mas pastor, será por que a Bíblia insiste tanto em que a gente deve dizer sempre a verdade? Eu anotei algumas razões. Primeira delas, a mentira destrói a liberdade e a dignidade das nossas vítimas.
Porque você sabe, a mentira ela é sempre manipuladora. Pessoas são tratadas como se fossem objetos a serem enganados para se alcançar propósitos egoístas. A mentira é manipuladora. Os mentirosos usam as pessoas com seus interesses egoístas, com seus interesses falsos. Outro aspecto importante, a mentira, ela escraviza o mentiroso, ou a mentirosa, não é? Tem muito homem mentiroso e tem muita mulher mentirosa também. E a mentira escraviza tanto o homem quanto a mulher. O mentiroso, ele logo se prende na teia do seu próprio engano e manipulação. Certa vez, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse que nenhum homem tem memória suficientemente boa para torná-lo um mentiroso sempre bem-sucedido. Essa é boa, não é? Nenhum homem tem memória suficientemente boa para torná-lo um mentiroso sempre bem-sucedido. É assim. O mal dos espertos é achar que todo mundo é bobo, não é? Em algum momento, esse mentiroso, ele acaba caindo na teia que ele próprio armou. Existe um dito popular que é assim: a mentira tem perna curta. Já ouviu esse, não é? Significa assim que a mentira não consegue ir muito longe, não consegue avançar muito. Em algum momento o mentiroso é pego na mentira. Nenhum homem tem memória suficientemente boa para torná-lo um mentiroso sempre bem-sucedido. Outro aspecto importante é que a mentira destrói a confiança. Você sabe disso. Ninguém confia num mentiroso. E ninguém é mais desconfiado do que um mentiroso. Se você perceber uma pessoa assim, desconfiada demais ao extremo, e conviver com ela, você vai ver que ela tende a ser uma pessoa assim mentirosa. Porque assim, as pessoas não confiam nos mentirosos e os mentirosos, via de regra, são pessoas assim extremamente desconfiadas. Outro ponto que eu lhe diria, a mentira prejudica o senso de valor próprio do mentiroso. Ele ou ela, no caso, o mentiroso, a mentirosa, a pessoa pode enganar os outros, mas causa um grave dano a si mesma. Porque sabe que é uma pessoa fraca e falsa, sabe que não é confiável, que não é digna. O mentiroso não causa apenas dano para os outros, ele causa prejuízo para si mesmo. E eu acho que o pior efeito de todos é que a mentira, ela destrói nosso relacionamento com Deus. Isso, sem dúvida, é o mais grave de tudo, né? A mentira nos separa de Deus. A mentira causa um abismo entre nós e o nosso Deus. Lá em João, capítulo 8, verso 44, Jesus disse que o diabo, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala, disse Jesus, do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim é o diabo, ele é o pai da mentira. E você é filho de quem? Você é filho de Deus ou filho do diabo? Os filhos de Deus são aqueles que falam a verdade, os filhos do diabo são os mentirosos. Isso é palavra de Jesus. E você me dirá, pastor, por que Jesus foi assim tão duro, tão enfático, tão direto? É porque o Senhor sabe que a mentira faz mal para as pessoas que estão ao nosso redor, mas a mentira também faz muito mal para a gente. É impossível ser um mentiroso e ser uma pessoa de fato feliz. O Senhor, quando usa uma linguagem tão forte, tão direta, Ele está tentando nos livrar do mal. Mentira, engano, falsidade são antíteses de Deus, são anti-Deus, ou seja, contra Deus. Quando nós condescendemos com a mentira, nós apagamos Deus da nossa vida. E sabe que o Senhor Jesus Cristo disse que no tempo do fim, e nós cremos que estamos vivendo no tempo do fim, o nosso tempo. As palavras de Jesus em Mateus 24, o sermão profético, elas têm uma aplicação tremenda nos nossos dias. Quando você estuda as profecias bíblicas, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse,
você compreende que o tempo do fim começou desde 1798. Nós estamos vivendo em pleno tempo do fim. E Jesus disse que nesse tempo do fim, milhões de pessoas seriam atraídas pelo mais poderoso e sofisticado engano de todos os tempos. Líderes religiosos, altamente convincentes. Jesus diz, eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. São palavras conhecidas lá em Mateus capítulo 24, verso 24, quando Jesus fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Tão convincentes ao ponto de enganarem, se possível, os próprios eleitos, ou seja, aqueles que estão no caminho de Deus, se eles não cuidarem, se eles permitirem, eles serão enganados por esses falsos cristos e falsos profetas. Esse movimento na Bíblia é chamado de anticristo, porque a missão de Jesus foi desde o início dizer a verdade acerca de Deus. Jesus era a própria personificação da verdade. Tudo o que Cristo falou a respeito de si, a respeito do Pai, a respeito do Espírito Santo, a respeito da divindade, é 100% verdade. Porém, o anticristo distorce a verdade relativa a Deus. Paulo também fala desse poderoso engano do tempo do fim. E ele revela, inclusive, a razão por que muita gente será enganada. Eu quero convidar você agora para o texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Alguns chamam, inclusive, o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses de o Apocalipse de Paulo. Está escrito assim, nos versos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do homem da iniquidade, do pecado, daquilo que é contrário à vontade de Deus, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, por que essas pessoas no tempo do fim serão enganadas pelo anticristo? Por esse poder que se apresenta ao mundo, distorce a verdade a respeito de Deus e conduz as pessoas para uma direção contrária à vontade do Senhor. Por que essas pessoas serão vencidas, serão enganadas? Paulo diz assim, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Interessante que lá no 6º mandamento, nós aprendemos que não matar inclui que nós amemos ativamente os nossos inimigos. Lembra que nós falamos isso quando estudamos a respeito do 6º mandamento? E, aliás, se você está assistindo agora e perdeu algum dos programas anteriores dentro dessa série dos 10 mandamentos, eu convido você a buscar na internet. Você pode ir no NT Play. Lá tem todos os nossos programas anteriores, desde o início da série, todos os mandamentos da lei de Deus. E, aliás, no NT Play você encontra todo o conteúdo da Novo Tempo, de todos os programas da Novo Tempo, inclusive muitos outros programas anteriores também a esta série dos 10 mandamentos, aqui da Voz da Profecia. Você pode também ir no YouTube, coloca lá a Voz da Profecia, série 10 mandamentos, pastor Gilson Brito, e você vai encontrar todos os nossos programas anteriores. Então veja, quando a gente estudou a respeito do 6º mandamento, nós entendemos que não matar não é apenas não tirar a vida das pessoas, mas é amar as pessoas, amá-las ativamente, mesmo aquelas que se consideram nossos inimigos. Aqui nesse 9º mandamento, que é objeto do nosso estudo de hoje, quando Deus diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, ou seja, que nós devemos dizer sempre a verdade, aqui a gente aprende que não mentir exige de nós que nós amemos a verdade. Do mesmo jeito que não matar inclui amar os inimigos,
Não mentir inclui amar a verdade. Não é isso que Paulo diz aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, que as pessoas que serão enganadas pelo anticristo, elas não acolheram o amor da verdade para serem salvas. O que fazem as pessoas que amam a verdade? Como que elas vivem? Se nós verdadeiramente amamos a verdade, nós vamos buscá-la. Lá no Salmo 86, verso 11, o salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. E eu já mencionei aqui que essa é uma oração que Deus tem prazer em ouvir. Quando o pecador humildemente na presença de Deus diz isso, Senhor, ensina-me o teu caminho. Senhor, eu quero aprender, eu quero conhecer. Que triste quando as pessoas se fecham para a palavra de Deus, para o caminho de Deus, para as verdades de Deus. E você sabe que tem gente nesse mundo que diz assim, não, eu prefiro viver na ignorância, porque se eu não tiver conhecimento das verdades bíblicas, das verdades evangélicas, Deus não vai ser injusto de cobrar de mim aquilo que eu não tive a oportunidade de conhecer. Então eu prefiro ficar na ignorância, porque assim eu não terei a responsabilidade, eu não serei cobrado. Mas olha, meu amigo, minha amiga, eu preciso lhe dizer uma coisa. É verdade que Deus vai nos julgar se nós vivemos de acordo com as verdades que nós conhecemos. Mas creia, Deus vai considerar também em seu julgamento o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. Você compreendeu? Eu vou repetir. Deus ele vai nos julgar se nós vivemos de acordo com as verdades, com o conhecimento que nós tivemos. Mas Deus também vai considerar o conhecimento que por negligência a gente deixou de adquirir. Se você tem tido a oportunidade de conhecer as verdades da palavra de Deus, não resista, não crie dificuldades, não crie obstáculo, pelo contrário, faça como o salmista, ensina-me, Senhor, a tua verdade, os teus caminhos, e eu andarei na tua verdade, eu andarei nos teus caminhos. Dispõe-me, diz o salmista, o coração, Senhor, para eu só temer o teu nome, para eu te amar, para eu te reverenciar, para eu te colocar no lugar certo da minha vida, para eu te colocar no primeiro lugar. Jesus, lá em João 14, verso 6, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que amam a verdade, eles buscam a verdade. E a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quer saber mais? João 17, verso 17. Quando Jesus faz, pouco antes de ir para a cruz, a sua chamada oração sacerdotal, Jesus, orando ao Pai, diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está pedindo a Deus que santifique, que abençoe, que separe, que cuide dos seus discípulos, da sua igreja. Jesus ora por você e por mim, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqueles que amam a verdade, eles buscam a verdade, eles buscam a Cristo, eles buscam a palavra de Cristo. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer mais? Salmo 119, verso 142, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Olha a palavra do Senhor. Então, onde está a verdade? A verdade está em Cristo, na sua palavra e na sua lei. Aqueles que amam a verdade, eles buscam a verdade, eles buscam a Cristo, por meio da sua palavra e por meio da sua lei, da expressão da sua vontade, do seu caráter. E eu lhe digo mais, se nós amamos a verdade, nós também a valorizamos. Jesus certa vez contou uma parábola, e essa parábola, inclusive, é pequenininha, está resumida num verso só. A parábola de um homem que certo dia achou um tesouro num determinado campo. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, verso 44. O homem encontra um tesouro num campo. Então ele fica extremamente feliz por ter encontrado aquele tesouro. E ele vai, disse Jesus, e ele vende tudo o que ele tem e adquire aquele campo.
porque obviamente ele está interessado no tesouro que há no campo, que ele achou no campo. E assim a interpretação, o entendimento dessa parábola é muito simples. O campo representa a Bíblia, a palavra de Deus, e o tesouro é o próprio Cristo. É a verdade na sua essência, na sua plenitude, é a verdade personificada. É a salvação que a gente encontra em Jesus Cristo, esse é o tesouro, é o Evangelho que está contido na palavra de Deus. Então o homem que adquiriu, que encontrou aquele tesouro, ele fica tão feliz por achar o tesouro que ele vende tudo o que ele tem. Ele abre mão de tudo para adquirir aquele campo, simplesmente porque o tesouro vale mais do que tudo. O tesouro é melhor que tudo, nada se compara ao tesouro. Com isso, Jesus está dizendo que você e eu devemos buscar a verdade, nós devemos valorizar a verdade, nós devemos amar a verdade de todo o nosso coração, e eu repito, a verdade é Cristo, apresentado na sua palavra, apresentado na sua lei. Aqueles que amam a verdade, eles buscam ao Senhor e sua palavra e sua lei. Eles valorizam o Senhor, sua palavra e sua lei. Uma nota de encorajamento. Eu falei da profecia do tempo do fim, quando diz que muitos serão enganados pelo anticristo. Mas sabe que existe realmente uma nota de encorajamento com um final feliz. Nem todos serão vencidos pela grande mentira, pelo grande engano. Quando a gente vai ao livro do Apocalipse, João, o revelador, o autor do Apocalipse, ele teve uma visão grandiosa e ele viu um grupo de pessoas vivendo nos últimos dias e, na linguagem de João, é assim: essas pessoas estavam seguindo o Cordeiro, que é um símbolo de Jesus, por onde quer que ele vá. É Apocalipse 14, a partir do verso 4. Essas pessoas estavam seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. E João diz assim: estes que seguem Jesus, que é a verdade, eles obedecem Jesus, sem reservas. E no verso 5 a profecia acrescenta assim: neles, na boca deles, não se achou mentira. Significa que a verdade, somente a verdade, tem lugar na vida desses filhos de Deus. Eles buscam a verdade, eles amam a verdade, eles vivem a verdade. Portanto, meu amigo, minha amiga, não dizer falso testemunho é mais do que não mentir nunca. Não dizer falso testemunho inclui dar um corajoso testemunho a favor da verdade. Todos os filhos de Deus devemos viver assim, amando, buscando, valorizando a verdade e testemunhando a respeito da verdade. Mais do que não mentir, mais do que não usar palavras de engano, de falsidade, de hipocrisia, os filhos de Deus apresentam a verdade, apresentam Jesus, sua palavra e sua lei, em toda e qualquer circunstância. Eles não se omitem de pregar e de viver, testemunhar a respeito da verdade. Eu quero terminar com o Salmo 15. E se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar no seu texto, Salmo 15, só os primeiros versos. Esse salmo tem como título aqui na minha Bíblia, O Cidadão dos Céus. É um salmo de Davi. Olha só os 3 primeiros versos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e que pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria, calúnia contra o seu vizinho. Quem é, diz Davi? Uma pergunta. Quem é, Senhor, que habitará no teu tabernáculo? Quem é que há de morar no teu santo monte? Ou seja, quem vai alcançar a eternidade? Quem vai viver um dia para sempre na presença do Senhor? Quando essa realidade presente estiver no passado, quando Deus fizer novas todas as coisas, quem é que estará na presença do Senhor e viverá com o Senhor para sempre? A pergunta, e agora vem a resposta:
o que vive com integridade e que pratica a justiça e de coração fala a verdade. E você me dirá, é só falar a verdade que a gente está garantido no céu. Não. A nossa garantia para a vida eterna é Jesus Cristo. A garantia para alcançar o reino eterno de Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o falar a verdade aqui, viver em integridade, praticar justiça e de coração falar a verdade, isso é uma consequência da presença de Cristo em nós. Porque você sabe, se a gente for viver sem Deus na vida, facilmente nós vamos nos enveredar para o caminho da mentira, da falsidade, da desonestidade. Nós já temos uma natureza tendenciosa para isso. E no mundo não faltam estímulos nessa direção. Até porque a gente olha e vê todo lado aí, gente mentindo o tempo todo. Mas quando Cristo está no seu coração, quando a palavra de Deus está no seu coração, quando a lei de Deus é escrita no seu coração, então você vive com integridade e pratica a justiça e de coração você fala a verdade. Como está escrito aqui no Salmo, você não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria, não lança calúnia contra o seu vizinho. Essas são algumas das características do cidadão do céu. E tomara que quando esse dia chegar, tomara que quando chegar o momento glorioso de Cristo vir buscar os seus filhinhos e levá-los para a casa do Pai, para a sua eterna presença, que você e eu estejamos lá. Porque nós amamos a verdade, nós buscamos a verdade, nós valorizamos a verdade. Nós estivemos ligados pela fé, aquele que é a própria personificação da verdade, o Senhor Jesus Cristo. E a presença de Cristo nos transformou e nos transforma dia a dia e faz com que nós nos tornemos pessoas honradas, dignas e honestas, que falam sempre a verdade. Deus abençoe você. É possível sim vencer a mentira. É possível ser uma pessoa honrada, digna, verdadeira. Mas para isso, é claro, a gente tem que clamar a Deus que por sua misericórdia nos ajude nesse sentido. O Quarteto Arautos do Rei agora entra e vai cantar um hino muito lindo, inspirado num texto de Ellen White no livro Educação, onde Ellen White fala da maior necessidade do mundo, e você vai ouvir a música. Necessidade de homens e mulheres que sejam dignos, verdadeiros e honestos. Ouça agora Arautos do Rei. Vivemos nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não dá nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro hoje estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Se não temam chamar o pecado
marcado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam o amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Que mensagem linda, não é? Oh, sem dúvida, essa é a grande necessidade do mundo. As palavras de Ellen White estão no livro Educação, página 57. Ela diz exatamente assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever quanto a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Você é esse homem, você é essa mulher. Sejamos, pela graça de Deus. Como já disse, não é fácil, porque a nossa natureza está inclinada noutra direção, a nossa natureza pecaminosa, inferior, marcada pelo pecado. Mas se nós alimentarmos a natureza espiritual, se nós alimentarmos a presença de Cristo em nossa vida por meio da sua palavra, por meio da sua lei, então, acredite, essa natureza espiritual, fruto da presença de Deus em nós, vencerá a natureza inferior, a natureza carnal. E a gente vai sair da falsidade para a verdade, a gente vai sair do engano para a verdade, a gente vai sair da mentira para a verdade. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Sejamos nós, esses homens e mulheres dignos, honrados e de valor. Como é bom a gente ser assim, e você sabe como é bom a gente conviver com pessoas assim, não é? A gente sente tranquilidade e segurança quando sabemos que estamos vivendo ao lado de pessoas honestas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela revelação de Tua palavra, e nós te clamamos, ajuda-nos. Tu sabes, somos tão fracos, Senhor. É tão fácil mentir, somos tão tentados a mentir. Ajuda-nos a vencermos, Senhor, esse defeito de caráter, esse mau hábito. Coloca, Senhor, guarda nos nossos lábios e no nosso coração. Transforma-nos de dentro para fora, Senhor, e ajuda-nos para que sejamos como nosso Senhor Jesus, pessoas verdadeiras e honestas. Oramos nesse nome sublime, o nome de Cristo. Amém. Amém, amém. Só pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus tudo é possível. Confie no Senhor, segure nas mãos do Senhor e vamos para frente, porque a nossa vitória vem do Senhor. Deus lhe abençoe. A gente se vê, se o Senhor permitir, na próxima semana. Um abraço, fica com Deus. Tchau.